Olá, meu nome é Fabrício Negrão e no vídeo de hoje nós vamos resolver as atividades do PET volume 4 da segunda semana de matemática do 8º ano. E a primeira atividade já se encontra na sua tela. Observe o polígono abaixo, circunscrito a circunferência e complete as lacunas corretamente. Se você não sabe o que é um apótema ou um polígono circunscrito a uma circunferência, clica no card que vai aparecer aqui em cima que eu explico detalhadamente. A. No pentágono regular de 2 cm de lado, perímetro igual a... Bom, perímetro é a soma dos lados, né? Como ele tem 5 lados, cada lado medindo 2 cm, 5 vezes 2, 10. Perímetro igual a 10 centímetros. E quantas diagonais tem um pentágono? Bom, para saber o número de diagonais de um pentágono, nós devemos lembrar da fórmula do número de diagonais. Se você não está familiarizado com essa fórmula, clica no card aqui em cima que eu explico detalhadamente no vídeo no qual eu falo sobre polígonos. O número de diagonais de um polígono é igual ao número de lados que multiplica o número de lados menos 3 sobre 2. Como o número de lados é 5, substituímos o n por 5. 5 menos 3, 2. 5 vezes 2, 10. 10 dividido por 2, 5. Então, esse polígono tem 5 diagonais. O apótema, A, é a medida do raio da circunferência que está inscrita no polígono e pode ser calculada pelos lados e ângulos do triângulo azul da figura. O ângulo x interno ao triângulo mede. Bom, ele quer saber esse ângulo x. Observa que a gente tem um triângulo aqui, tá? Ok? Um triângulo retângulo. Se você não está familiarizado com o nome dos triângulos, clica no card aqui em cima que eu explico triângulos detalhadamente, ok? Bom, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180, então para descobrir o valor de x é só somar os ângulos e igualar a 180. 90, que é esse ângulo com quadradinho e um pontinho no meio, mais 36 mais x é igual a 180. 90 mais 36, 126. 126 está somando, passa subtraindo. 180 menos 126, 54 graus, ok? Bom, a soma dos ângulos internos I do polígono é... Soma dos ângulos internos, nós devemos lembrar da fórmula da soma dos ângulos internos, que é 180 que multiplica o número de lados menos 2. Onde tem n, substituímos pelo número de lados do pentágono, que é 5. 5 menos 2, 3. 3 vezes 180, 540 graus. E dos ângulos externos devemos nos lembrar que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é sempre 360 graus. B. Cada ângulo interno I mede, bom, para descobrir o ângulo interno de um polígono regular, nós precisamos da fórmula para o ângulo interno de um polígono regular, que é essa aqui. 180 que multiplica o número de lados menos 2 sobre o número de lados. Onde tem n, substituímos pelo número de lados, que no caso é 5. 5 menos 2 é 3. 3 vezes 180, 540. 540 dividido por 5, 108 graus. Cada ângulo interno mede 108 graus. E cada ângulo externo mede... Bom, para descobrir o ângulo externo de qualquer polígono regular, é só usar a fórmula para o ângulo externo, que é 360 dividido pelo número de lados. Bom, como o número de lados é 5, substituímos n por 5, 360 dividido por 5, 72, ok? Observe que a hipotenusa, maior lado do triângulo retângulo azul, é a bissetriz de I. Lembrando o que é bissetriz? Bissetriz é a reta que divide o ângulo ao meio. Se você não sabe o que é bissetriz, clica no card aqui em cima que eu explico detalhadamente o que é bissetriz. Bissetriz de um ângulo é uma semirreta de origem no vértice desse ângulo que o divide em dois ângulos congruentes, ou seja, 54 graus é o valor do ângulo. Então esse ângulo x, como nós já havíamos calculado, mede 54 graus, tá ok? C. A distância do centro da circunferência inscrita no polígono até um de seus pontos é o raio, R, dessa circunferência, que nesse exemplo corresponde a um valor aproximado de 1,38 centímetros. O diâmetro é o dobro do raio, sendo igual a... Se o diâmetro é o dobro do raio, basta multiplicar o raio por 2. 1,38 vezes 2, 2,76 centímetros. Então, a medida do apótema A do pentágono regular circunscrito à circunferência é... O apótema é igual ao raio da circunferência inscrita ao triângulo, que nesse caso é 1,38 centímetros. Pode-se calcular o valor aproximado do perímetro do círculo, medida do comprimento da circunferência. Aí ele nos dá a fórmula, né, 2πr, e já começa substituindo os valores. 2
não precisa substituir. Π é 3,14 e o raio é 1,38 e nos pergunta qual o resultado dessa conta. Bom, vamos realizar essa conta, né? 2 vezes 3,14 é 6,28. 6,28 vezes 1,38 é 8,6664. Bom, a gente não precisa dar a resposta com todas essas casas decimais. Nós vamos dar a resposta com duas casas decimais. Por que com duas casas decimais, tá ok? Porque o número de casas decimais na qual os dados são apresentados é o número de casas decimais na qual nós devemos dar a resposta. E os dados são apresentados com duas casas decimais, então nossa resposta deve ter, no máximo, duas casas decimais. Para isso, nós vamos arredondar esse número, tá ok? Aqui, na segunda casa decimal, o 6 vai virar 7. Tá ok? Então, nós vamos ter 8,67 centímetros. A medida da área desse círculo, ele nos dá a fórmula também, πr2, e já substitui, né? Π é 3,14 e o raio é 1,38. Bom, basta-nos agora fazer a conta, né? 1,38 ao quadrado é 1,38 vezes 1,38. E 1,38 vezes 1,38 é 1,9044. 3,14 vezes 1,9044, 5,979816. Mais uma vez, nós devemos dar a resposta com uma quantidade de casas decimais igual à quantidade de casas decimais nas quais os dados foram fornecidos. E os dados apresentam duas casas decimais, então nossa resposta deve apresentar duas casas decimais. Então vamos arredondar. A segunda casa decimal tem 7, tá ok? E a terceira casa decimal tem 9. Então, nós arredondamos essa casa decimal de número 7 para o número 8. Nós ficamos com 5,98 centímetros quadrados, ok? 2. Na figura abaixo está ilustrado um painel que é formado por um polígono regular de 3 lados, no qual foi recortado o círculo inscrito. Considere 3 como aproximação para o número π, 3 metros a medida da altura desse polígono regular e 1 metro o raio da circunferência inscrita a esse polígono. Responda. Letra A. Qual o nome dado a esse polígono regular? Bom, o polígono de 3 lados iguais é chamado de triângulo equilátero, tá ok? B. Qual é a medida do apótema? Ele já nos falou no enunciado que o apótema mede 1 metro. C. Calcule a medida da área e o perímetro do círculo inscrito nesse polígono. Bom, a área de um círculo é πr ao quadrado, que ele nos falou no enunciado. O raio do círculo é o apótema, que vale 1, e ele pede para que nós possamos substituir o π por 3. 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 3, 3. A área do círculo, 3 metros quadrados. O perímetro é 2π vezes o raio, tá ok? 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio, que é 1. Nós vamos ter 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 1, 6 metros. Esse é o perímetro. D. Qual é a medida do lado do triângulo? Bom, para descobrir a medida do lado do triângulo, nós vamos precisar da fórmula para calcular o apótema do triângulo, tá? Essa fórmula eu explico no vídeo no qual eu explico apótema. O apótema, tá ok? Do triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 6. Bom, o apótema a gente já sabe que é 1, então a gente substitui o A por 1 e vamos isolar o L. 6 está dividindo, passa multiplicando. 1 vezes 6 é 6, raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. Lado é igual a 6 sobre raiz de 3. Vou trocar de lugar, tá ok? Na igualdade. Lado é igual a 6 sobre raiz de 3. Lembrando que nós não podemos dar uma resposta com denominador irracional. Para isso, nós devemos racionalizar. O que seria racionalizar a resposta? Transformar o denominador no número racional. Para isso, eu devo multiplicar numerador e denominador por raiz de 3. 6 vezes raiz de 3 é 6 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. E raiz quadrada de 9 é 3. 6 dividido por 3, 2. Lado é 2 raiz de 3 metros. E qual é a medida do perímetro do triângulo? Lembrando que o perímetro é a soma dos lados. Todos os lados são iguais a 2 raiz de 3, então vai ser 2 raiz de 3, mais 2 raiz de 3, mais 2 raiz de 3. 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, 4 raiz de 3.
4 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, 6 raiz de 3, ok? F. Calcule a área do triângulo usando a altura e um dos lados desse triângulo como a base B, na fórmula B vezes H sobre 2. Bom, a base é um dos lados que a gente já tem, que é 2 raiz de 3. A altura do triângulo, a gente sabe que é 3 vezes o tamanho do apótema, como o apótema é 1, então 3 vezes 1, 3 sobre 2. Bom, multiplicando 3 vezes 2 é 6, vamos ficar com 6 raiz de 3 sobre 2, 6 dividido por 2, 3 raiz de 3 metros quadrados. G. Qual é a medida da área colorida da figura? Bom, a área colorida será a área do triângulo equilátero menos a área do círculo. A área do triângulo equilátero já foi calculada como 3 raiz de 3 e a área do círculo já foi calculada como 3, tá ok? Bom, o problema não pede para substituir raiz de 3, então nós devemos deixar a resposta assim, tá? Poderíamos colocar em evidência o 3, mas optei por não colocar, então a resposta fica 3 raiz de 3 menos 3 metros quadrados, H. Em volta da área colorida será colocada uma fita para dar um acabamento melhor na pintura. Quantos metros de fita, no mínimo, devem ser comprados para contornar toda a parte colorida, por dentro e por fora? Neste item, utilize 1,73 como aproximação para a raiz de 3. Aqui, nesse item, nós já devemos substituir, quando aparecer raiz de 3, por 1,73, ok? Bom, o que será a resposta da letra H? Será simplesmente o perímetro do triângulo mais o perímetro da circunferência. O perímetro do triângulo já foi calculado como 6 raiz de 3 e o perímetro da circunferência já foi calculado como 6. Devemos substituir o raiz de 3 por 1,73. 6 vezes 1,73, 10,38. 10,38 mais 6, 16,38 metros. Com isso, nós terminamos a resolução do PET volume 4 da segunda semana de matemática do 8º ano. Aqui do lado vai aparecer a playlist do 8º ano e logo debaixo da playlist do 8º ano vai aparecer o vídeo no qual eu explico detalhadamente apótema, ok? Aqui em cima vai aparecer a minha foto, clica nela, se inscreve no canal, passa aqui embaixo, deixa o seu like. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.